De volta aqui na Rádio Bandeirantes, talvez você tenha ouvido a notícia, você aí do outro lado do rádio, a respeito de um novo medicamento. Estou falando do Lenacapavir. É um medicamento injetável para a prevenção do HIV, que pode levar a pessoa a ter AIDS e todas as complicações decorrentes disso. Para conversar sobre esse tema, é um novo medicamento, é legal a gente entender e falar um pouco sobre o combate, pela forma como ela queria alertar os adolescentes daquele momento de um mal terrível que estava chegando, que era a AIDS, e ela pintou um quadro que deixou todo mundo absolutamente estupefato. A gente ouvia falar uma coisa aqui, outra ali, mas ela falava de uma maneira que aquilo poderia nos atingir de uma maneira muito certeira se nós não tomássemos determinados cuidados. E todo mundo ficou de olho arregalado, preocupadíssimo, e quando ia pegar o ônibus, e a gente ia ali para o bairro da Lapa de ônibus, medo de encostar onde a gente colocava a mão, na barra para segurar a mão, porque alguém poderia ter encostado a mão e vai que aquela pessoa tinha AIDS, e ficou uma loucura naquele tempo com muita desinformação. Foi chamado de peste gay, entre algumas das alcunhas absurdas que foi dada para a doença ao longo da história, e também outras expressões como grupo de risco e não comportamento de risco e por aí vai. E aí, depois de toda essa batalha, e a gente vai falar sobre essa batalha, surge a informação de um novo antirretroviral, o Lenacapavir. Eu queria saber primeiro, antes da gente falar e explicar para as pessoas o que é um antirretroviral, como é que o senhor recebeu a informação desse novo medicamento injetável que vem antes do processo de uma infecção. Ronald, se você me permite, você voltou bastante no tempo, eu também vou voltar um pouquinho. Em 1986, quando você estava na escola, eu estava no primeiro ano da faculdade de medicina. E eu sou de uma geração de médicos e me tornei infectologista neste momento, em que nós não tínhamos absolutamente nada para tratar as pessoas que tinham HIV. A gente tinha um AZT e depois o DDI, e era uma sentença de morte, era inexorável. Eu acompanhei de perto e de dentro toda a evolução da terapia do HIV e hoje nós podemos dizer com muita tranquilidade que estar infectado pelo HIV, desde que você se trate corretamente e tenha um acompanhamento médico, é apenas uma condição da vida. Você não vai morrer por conta disso. Obviamente que é melhor não ter o vírus, mas hoje em dia nós temos condições plenas de controle. Um dos grandes problemas, apesar desse controle, é a adesão ao tratamento. Qualquer um que esteja nos ouvindo, que tem pressão alta, diabetes ou qualquer outro problema, ou que teve que usar um remédio por um tempo curto, sabe que tem um dia que você esquece o remédio, daqui a pouco você tomou atrasado, pulou um ou 2 dias. Então, estes medicamentos de longa duração, e no caso do Lenacapavir de longuíssima duração, uma injeção a cada 6 meses, já tem estudos falando de uma injeção anual, eles suprem essa lacuna porque eles tiram da sala, vamos dizer dessa maneira, o problema da adesão ao tratamento. Então, para aquele perfil de paciente em que há uma dificuldade no uso correto e continuado, por mais facilitado que esteja, dos comprimidos, a medicação injetável de longa duração é muito oportuna. E aí ela vai desde a terapia como a prevenção também da infecção pelo HIV. Então, o que eu posso dizer a você, a gente já vem acompanhando esse tema há algum tempo, é que a Anvisa autorizar isso no Brasil é um grande avanço, sem dúvida nenhuma, porém ainda existem obstáculos para serem superados e um deles é o preço desse remédio. O preço sempre foi um problema, né, doutor? Se a gente depois de passar pela fase do AZT, teve gente que só conseguiu o tratamento com um processo em cima de plano de saúde, entre outras coisas, né? E a gente tem inúmeras histórias com essa característica. Alguns foram desbravadores e abriram caminho para que outros trilhassem esse mesmo caminho de conseguir que os planos cobrissem, porque tudo era muito caro. Parece que essa é uma condição que não tem características de mudança para quem precisa desse tipo de medicamento, né? Deixa eu usar uma figura de linguagem aqui, Ronald. Imagina que você acabou de comer uma feijoada e você está pleno. Se te oferecerem alguma coisa para comer, por melhor que seja, você não vai querer.
Então, mais ou menos, neste momento que o lenacapavir surge, ele é como se a gente tivesse comido uma feijoada de remédios. Ao contrário do senso comum, nós vivemos um momento muito bom da terapia do HIV, especialmente no Brasil, que tem tradição nisso. Nós conseguimos derrubar os preços, nós conseguimos dominar a tecnologia de fabricação, e hoje, e não hoje, mas há muito tempo no Brasil, é uma garantia de lei de que a pessoa vivendo com HIV ela tem acesso à terapia, tanto para tratar quanto para prevenir a infecção pelo HIV. Nesse sentido, nós vivemos sim esse momento que você falou no passado, onde os medicamentos eram muito caros, mas os estudos de farmacoeconomia demonstraram que era mais barato você tratar do que deixar a pessoa evoluir para doenças que custavam muito caros. E não estou nem entrando na seara dos aspectos médicos e éticos de você não deixar uma pessoa progredir numa doença. A ponto que hoje nós conseguimos tratar os nossos pacientes com muita qualidade, muita segurança, de graça no SUS e com acesso fácil, com um comprimido por dia. Então, veja, a vontade e a necessidade que nós temos de incorporar o lenacapavir a um preço mais acessível, é aí que eu uso essa figura de linguagem. Ela não é tão grande quanto ela já foi no passado, porque nós estamos, de certa forma, atendidos. Então, é um grande avanço, mas eu acredito que não é para todos. Vai ser um produto bastante nichado, especificamente para alguns pacientes que tenham grande dificuldade de fazer a prevenção e, certamente, os que têm poder aquisitivo para poder comprar esse remédio, enquanto ele não for distribuído gratuitamente pelo SUS dentro de critérios que serão criados. Aí eu tenho que voltar um pouquinho no tempo também e falar sobre como as pessoas se comportavam. Depois do terror, né, e as pessoas achavam que deveriam usar um preservativo de corpo inteiro para não ter contato com ninguém, e métodos, conversas em todos os ambientes para se falar como é que você precisa se comportar para não ter a possibilidade de contrair o vírus, porque era uma sentença de morte. Com o avanço desse mesmo aspecto que citado pelo senhor, que é a medicação chegando ao SUS, e aí surgiu uma expressão, que é aquela: ninguém morre mais de AIDS, né? O senhor deve ter, talvez, no consultório, ter ouvido isso inúmeras vezes. E aí criou-se um caminho dos mais preocupantes, que foi o aumento de infecções entre jovens, aí aliado também aos medicamentos de disfunção erétil, mulheres casadas passaram a ser infectadas pelos maridos que também entendiam, como os jovens, de que não seriam infectados, e por tradição já não eram aqueles que tinham como uma prevenção algo dentro da rotina. O senhor entende que essa nova fase, preço à parte, de que posso tomar um troço que em 6 meses eu estou garantido, vai criar também uma nova geração de pessoas desconectadas com a prevenção? Você está certíssimo, Ronald. A gente não pode vulgarizar o vírus HIV. Ele é um vírus que continua aí. Se você não fizer diagnóstico e não tratar, você vai evoluir para a AIDS e vai morrer. Infelizmente, nós ainda temos pessoas que têm medo do diagnóstico, que não fazem teste, que não se tratam adequadamente, não é? Então, o vírus continua com todo o seu potencial. O que mudou é a terapia. Mas para a terapia funcionar, ela precisa ser efetiva, as pessoas precisam se tratar, portanto. Então, uma nova geração, sobretudo dos jovens, homens que fazem sexo com homens jovens, que não viveu aquilo que a nossa geração viveu, de ver o impacto da AIDS na nossa sociedade, de fato perdeu medo. Algumas pessoas acham que é uma contingência da vida, eventualmente se infectar pelo vírus. Isto é absolutamente temerário, não deve ser um comportamento a ser estimulado, evidentemente, e a gente tem que continuar falando em prevenção da infecção. Sim, é verdade que se você pegar o vírus e for acompanhado e se tratar, você não vai morrer mais de infecção pelo HIV e AIDS. Mas também é verdade que é muito melhor e você evita uma série de complicações e compromissos se você não se infectar. Por isso que a palavra da ordem continua sendo a prevenção, e a prevenção combinada, que é um grande avanço. Porque, como você falou aí antes, as pessoas colocavam a camisinha de corpo inteiro, né? O problema
é que as pessoas não colocam a camisinha na vida real. Existem estudos que mostram que até 80% da população sexualmente ativa no Brasil não usa o preservativo de maneira regular. Ou seja, as pessoas até dizem, para não fazer feio, que elas usam preservativo, mas no dia a dia não usam. Então, por isso que a prevenção com medicamentos, e no caso ainda desse lenacapavir que a gente discute, que garante uma injeção que vai te proteger por 6 meses, ela é tão importante porque você evita a infecção por um vírus que, se não for tratado, vai evoluir, e isso é uma prevenção altamente eficaz e que não depende de você usar ou não camisinha. Esse assunto é muito popular, porque as pessoas de qualquer idade, e eu estou falando também de pessoas que viveram essa fase citada por mim lá dos anos 80, mas tem filhos daquela fase, né? O nosso ouvinte Tom, ele está dizendo o seguinte: ele perdeu o pai com HIV. Ele até tomava, diz ele, os coquetéis, mas não era disciplinado. E ele falou, se tivesse talvez esse medicamento, talvez não tivesse perdido. Ou talvez ele tivesse sido disciplinado, né, Tom? Ele falou, que bom que avançamos. Fora que o mito que o HIV era transmitido por relações homossexuais era uma tônica, né? Às vezes o cara não queria ser diagnosticado ou que soubessem que ele foi diagnosticado por relacionar com o preconceito muito mais do que com os reflexos da doença, né, doutor? Você sabe, o Tom que está nos ouvindo aí, que teve o pai que infelizmente faleceu de HIV, eu entendo perfeitamente, viu, Tom? Porque, como eu disse, eu venho de uma época que a gente tinha o AZT e olhe lá, e depois começaram a vir outros antirretrovirais. Quando, mais ou menos em 1995, 96, surge o famoso coquetel, que é uma virada na história do HIV, nós tínhamos pacientes que precisavam tomar cerca de, só do coquetel, sem falar dos outros remédios, tomava às vezes 20 comprimidos por dia. No primeiro momento, a pessoa está morrendo, você está na beira do precipício, ou você está se afogando, se te derem qualquer corda, qualquer boia, você pega. Só que aí o preço para se manter vivo é muito grande, porque você tomar uma quantidade enorme de comprimidos, com muitos efeitos colaterais, com estigma, a gente tinha lipodistrofia, que era um estigma muito grande, os pacientes tinham aquela melhora e em seguida abandonavam o tratamento ou começavam a fazer uso irregular. Aí vinha o segundo problema, que era a resistência do vírus aos antivirais. Então, todo aquele ganho que a gente tinha tido inicialmente, ele é perdido. Os remédios que a gente tinha eram perdidos, porque a gente não podia usar de novo, e aí a gente viveu um segundo momento de muita preocupação já com esses remédios, que era a questão da resistência do vírus aos antivirais. E é nesse momento que muitos pacientes, como o pai do Tom, faleceram, mesmo já tendo acesso a essa medicação, porque era muito difícil. A gente não pode fazer julgamento moral, a gente não pode apontar o dedo para ninguém, porque quem viveu isso como médico, ou como cidadão, ou como pessoa infectada, e que tinha um mínimo de sensibilidade para observar a complexidade daquela situação, compreende que era razoável que uma pessoa, às vezes, se atrapalhasse até por falta de conhecimento, ou por uma total incapacidade física de tomar uma quantidade tão grande de remédios. Por isso que a ciência veio evoluindo com novas gerações de antivirais que resgatavam, atuavam naqueles vírus que tinham se tornado resistentes aos primeiros, e esse contínuo desenvolvimento tecnológico nos trouxe onde nós estamos hoje, onde a gente consegue, com um único comprimido, distribuído no SUS, de graça, para qualquer brasileiro e até para estrangeiros que morem no Brasil, controlar o vírus com muita segurança, com muita eficácia e com praticamente zero risco de resistência. Então, o avanço tecnológico em todos os aspectos e, sobretudo, na qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV, ele é notável, mas esse exemplo que o Tom trouxe aí do pai dele, a gente viveu isso muito de perto com vários pacientes, infelizmente. O senhor citou aí a questão da lipodistrofia e eu fui visitar, nos anos 2000, visitar a Casa Vida, casa do padre Júlio Lancelotti, né, que atendia exatamente crianças
que tiveram infecção a partir da mãe, né? E nasceram já, a grande maioria delas, já nasceu com HIV. E a gente sabe, algumas delas já tinham essas características porque elas são da época dos 20 comprimidos, né? Ou quase 20 comprimidos. E aí os ombros, às vezes muito largos, pareciam nadadores profissionais e tinham essa coisa. A lipodistrofia foi superada ao longo desse tempo, doutor? Foi superada, Ronald. Nós tínhamos nessas primeiras gerações de medicamentos 2 problemas graves. Um era a lipodistrofia, que virou um estigma. Qualquer pessoa do meio de pessoas que vivem com HIV sabia identificar um igual, porque era quase como uma tatuagem de que essa pessoa tem HIV. E certamente nós, profissionais de saúde, porque era um rosto muito característico. Havia uma concentração da gordura corpórea nessa região de trás aqui do pescoço, que a gente fala uma gibosidade. O rosto ele ficava completamente sem gordura, era um rosto quadrado, os braços e pernas ficavam muito finos, e isso deixava a musculatura muito evidente, dava a impressão que era uma pessoa que fazia musculação, porque tinha a musculatura dos braços e pernas muito evidentes, mas os membros muito, muito finos, né? E é uma concentração da gordura nessa região posterior, uma gibosidade, e no abdômen. Então, você batia o olho naquilo, você sabia isso era lipodistrofia. E o outro efeito muito importante desses medicamentos eram os efeitos metabólicos, que, por sinal, persistem. Nós temos hoje ainda o problema das doenças cardiometabólicas em pacientes vivendo com HIV. Eu volto a isso daqui a pouco. Mas naquela época nós tínhamos aumento do colesterol, aumento do triglicérides, mortes cardíacas, nós tínhamos nos pacientes co-infectados com HCV a cirrose hepática, muito importante. Então, os remédios, eles tinham características de estigma. Hoje, tudo isso está superado, Ronald. O que ficou é que as pessoas que vivem com HIV, por mais que tenham o vírus sob controle, elas têm o seu sistema imunológico ativado continuadamente, porque o vírus está ali dentro delas, embora controlado. Isso aumenta o risco de doenças cardíacas. Hoje a gente sabe que grande parte das doenças coronarianas, do infarto, eles não decorrem apenas da obstrução causada por placas, pelo colesterol alto, pelo triglicérides alto, mas, sobretudo, da atividade inflamatória na placa coronariana. E esses pacientes vivendo com HIV são, portanto, inflamados crônicos. E tão importante quanto a gente dá o antirretroviral é nós usarmos medicamentos para controle dos fatores de risco cardíacos deles. As estatinas, principalmente, muitos deles também com ezetimiba. Então é mais uma razão para a gente falar de prevenção, porque não é tranquilo não. Se você não morre de HIV, você vai ter que fazer controle do teu risco cardiometabólico para o resto da vida, porque é outra coisa que está acontecendo, viu, Ronald? As pessoas estão envelhecendo com HIV e aí o risco cardíaco aumenta junto. Sempre tinha aquela conta, né? Qual é a pessoa que viveu mais tempo com HIV? Tinha muito disso aí. Você ouvia falar de tal pessoa, e aquelas que conseguiram entrar na era do coquetel e viviam com qualidade de vida, enfrentando, claro, esses desafios citados aqui pelo doutor. A gente citou, e eu citei aqui a questão da transmissão da mãe pro bebê, mas o Brasil avançou demais nesse aspecto, né, doutor? Ganhando uma certificação da OMS de conseguir praticamente zerar essa transmissão da mãe para o filho, a mãe infectada e o filho nascer saudável, né? Olha, isto, Ronald, é um motivo de orgulho para o Brasil. Nós conseguimos ganhar essa certificação de não termos mais transmissão vertical, que é o termo para essa transmissão da mulher grávida para a criança, isso às custas de testagem e do uso correto da medicação. Porém, eu quero aqui falar que, sobretudo para as mulheres que estão grávidas ou que vão ficar grávidas, façam o seu pré-natal corretamente. E não é apenas o HIV que é importante no pré-natal, mas também a sífilis. E nós temos visto, Ronald, infelizmente, que muitas mulheres não fazem o pré-natal como deveriam, não fazem as testagens devidas no tempo correto, e a gente acaba tendo, infelizmente, casos de sífilis, de transmissão vertical, de sífilis congênita. Então, nós já conquistamos um prêmio muito importante, estamos num lugar muito bom em relação à transmissão vertical do HIV,
mas a gente precisa melhorar ainda em relação à sífilis. E aí aquela figura, né, Ronald? Não basta você chegar no topo, você tem que se manter no topo. E às vezes você chegar no topo é sedutor e você relaxa e regride, como foi o caso recentemente do sarampo, por exemplo. Poliomielite também pode ser um exemplo, doutor, da gente ter talvez fraquejado um pouco aí nas campanhas, ter acontecido ter um número menor de crianças também sendo vacinadas? Em tempos recentes, Ronald, o Brasil regrediu na saúde pública, né? Você e todos nós nos lembramos que nós tínhamos um governo negacionista, que era anti-vacina, que não estimulava a vacinação, coisa que os Estados Unidos está vivendo hoje, é notícia no mundo inteiro, e os meus colegas médicos sérios lá dos Estados Unidos estão estarrecidos com isso, né? Então, qualquer doença imunoprevenível, onde esse agente infeccioso ainda circule, ela é passível de voltar a acontecer em grande escala se a gente afrouxar as regras da vacinação. E aí o sarampo é o exemplo mais agudo, mas sem dúvida a poliomielite não é uma doença extinta, existem ainda alguns poucos bolsões onde esse vírus circula e certamente se a gente baixar a guarda ela pode voltar, mas é improvável. Nós tivemos até um alerta há pouco tempo no Brasil de uma suspeita de um caso, mas depois se observou que era uma cepa de origem vacinal e o caso não foi confirmado. Então, isto vale não só para polio, para o sarampo, mas para qualquer doença transmissível. Não podemos baixar a guarda da vacinação, porque senão os vírus voltam a circular. E no caso do HIV, não podemos baixar a guarda da prevenção e do tratamento, porque senão o vírus vai voltar a crescer e as pessoas evoluírem para AIDS e eventualmente morrerem. A gente está falando aqui com o Dr. Evaldo Stanislau a respeito da aprovação pela Anvisa do medicamento Lenacapavir, que é um medicamento injetável para prevenção do HIV. E aí, eu junto com uma pergunta de outro ouvinte, eu não tenho o nome dele, mas ele disse o seguinte: peça para o Dr. Evaldo, por gentileza, para ele explicar por que não temos uma vacina. Doutor, o Lenacapavir é um caminho para a vacina ou são caminhos completamente distintos, uma coisa não tem a ver com a outra? E eu falo isso só porque se a gente toma uma vacina para estar imune por um ano, por que o Lenacapavir não é um caminho para a vacina? Aí o senhor aproveita e já explica o que é medicamento, o que é vacina e de que maneira eles são diferenciados, né, para as pessoas entenderem. Olha, o Lenacapavir não é uma vacina. O Lenacapavir é um medicamento antiviral de longa duração. O que ele tem de diferente é que uma vez que você injete, ele vai ficar circulando no corpo do paciente por 6, talvez 12 meses. E neste período, o remédio, o antiviral, vai impedir que, se caso o vírus HIV entre neste paciente, que ele se reproduza, que ele crie raízes ali e infecte esse paciente. Mas o mecanismo de ação é a interferência nos mecanismos de replicação viral. Então, o Lenacapavir não é uma vacina, é apenas um antiviral muito potente e de longa duração. A vacina, ela seria alguma coisa que nós utilizaríamos para ensinar o nosso sistema imunológico que, uma vez entrando em contato com o vírus, eles impedissem a infecção. Qual é a dificuldade? O HIV justamente gosta do nosso sistema imunológico, ele gosta dos linfócitos, das nossas células de defesa. Então, essa é uma primeira dificuldade. O vírus ele tem tropismo por essas células. Mas a maior dificuldade técnica, ela é a capacidade de mutação viral. Todas as tentativas de vacinas que foram feitas, tanto vacinas tradicionais, que induzem a fabricação de anticorpos, quanto outras vacinas que induzem imunidade celular, nenhuma teve sucesso por conta dessa grande capacidade de mutação do vírus, que acaba se tornando insensível à proteção que eventualmente a vacina conferiria. E, de outro lado, com o enorme avanço da prevenção e da terapia contra o HIV, se tornou menos interessante você ter uma vacina. Então, se você, de um lado, tem uma dificuldade técnica até hoje praticamente intransponível para ter uma vacina, de outro lado, você tem mecanismos de prevenção e terapia muito, mas muito eficazes, 100% eficazes, vamos colocar dessa maneira. Então, diante dessas duas situações, é que se perdeu um pouco o interesse no desenvolvimento de uma vacina. Dificuldade técnica de um lado, pela mutação do vírus, alta eficácia na prevenção e terapia de outro lado.
Doutor, antes da gente encerrar, podemos continuar com o lema de que evolução dos medicamentos à parte, tudo o que aconteceu nesse recorte histórico que fizemos aqui, a prevenção continua sendo o melhor caminho, né, doutor? Mas sem dúvida nenhuma, Ronald. Prevenir é sempre melhor. E eu costumo dizer até mais, eu sou professor de medicina já há muitos anos, os alunos querem aprender sobre doença, mas a gente tem que ensinar sobre saúde. Então nós temos que preservar a saúde, nós nascemos, a maioria de nós, felizmente, nasce muito saudável, e nós é que nos estragamos ao longo do tempo com hábitos de vida, com vida sedentária, com alimentação incorreta, com cigarro, com outros tipos de substâncias, o estresse, enfim. Então a gente precisa preservar a saúde. Ao aumento da expectativa de vida que tem, com o aumento da população global, com o aumento do custo da tecnologia em saúde, a doença é insustentável. Essa conta nunca vai fechar e nós já estamos enfrentando globalmente, países bem estabelecidos como o Reino Unido, por exemplo, têm enfrentado problemas gravíssimos para manter o seu sistema de saúde, do ponto de vista de sustentabilidade financeira. Então, continua sendo a palavra da ordem, não apenas para preservar a nossa saúde, mas também para manter a sustentabilidade do sistema de saúde da nossa sociedade, prevenção de todas as doenças, do HIV e das doenças não transmissíveis também. Doutor, hoje somos amigos, mas amanhã inimigos, porque amanhã tem Palmeiras e Santos lá em Barueri, e eu quero saber o seu palpite, já que o senhor é um santista de raiz e de coração, então queria saber o que o senhor espera, afinal de contas, o Zaidan e o Manuel estão esperando o seu palpite aqui. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Ronald, eu tinha que ter adivinhado isso. Quando você me convidou para essa entrevista, eu falei que tinha alguma pegadinha aí, era para fazer essa pergunta. Era. Pois o Santos vai ganhar amanhã de 2-0, Ronald. É mesmo? Olha, vai ganhar. Gol do Vamos Gabigol, repetir a vitória doutor? do Brasileirão. Ah, perfeito. E gol do Gabigol ou não? Gol do Gabigol. Ah, perfeito. Ele vai marcar 2 amanhã. Tá e bom. vai ter um anulado, que senão ele faria... Aí é um esculacho, né, doutor? Aí já é um esculacho. Doutor Evaldo, muito obrigado, doutor Evaldo Stanislau, que sempre nos atende aqui. Você ouve, doutor Evaldo, tem todo aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Hoje um assunto específico, falamos sobre um novo medicamento para barrar o HIV. Doutor, muitíssimo obrigado pela tua atenção conosco aqui. Até uma próxima. Eu que agradeço, e agradeço inclusive a condução da entrevista, que foi maravilhosa e permitiu a gente ir muito além do tema inicial, e tenho certeza que quem ouviu aprendeu muito. Muito obrigado, Ronald. Valeu, obrigado, doutor. Grande abraço.